Uma das duas pessoas que vai ver este programa, acho que são são três, vai dizer, atenção que eu ontem fiz lá uma pergunta sobre existencial sobre isto, e o ChatGPT respondeu-me, não sei. Redes sociais. Redes sociais. Conheço. Qual é a tua relação com as redes sociais? Acho que é uma relação neste momento saudável. Eu acho Já que sim, foi- pelo que eu conheço. Já foi Sim. uma relação mais mais ativa. Mais polémica, Eu podemos dizer larguei isso? mais polémica também, sim. Sim. Dizia-me umas parvoices. Mas também eu nunca fui um hater. Sim, não, eu Um acho gajo que... de espalhar ódio. Mas levei... Não, e escrevia parvoices. Mas, pronto, e emitia algumas opiniões, não é que é uma coisa, pronto, que eu agora deixei-me um bocado, quer dizer, eu tenho as minhas opiniões, mas guardo-as para situações em que eu acho que essas opiniões... Mas isso é, e nós há pouco tempo falámos sobre isso, que eu senti, posso dizer, esse crescimento em ti, que foi, ficaste... Adulto. Yeah. Eu aos 40 e muitos tornei-me adulto. Yeah. Há pouco tempo é que me sinto um adulto, sim. Eu acho que o Instagram é para gatinhos. Eu não tenho... Atenção, eu não tenho... Acho que há muita gente ativista política. Estou a lembrar-me, por exemplo, não sei se sabes quem é o Brito Guterres. Acho que é Brito Guterres, assim que ele se chama. Sim, não sei se estou a dizer bem. Que tem o cabelo... Sim. Que é do síndico Estou a dar um exemplo. da habitação. Por exemplo, quer dizer... Se calhar estou a dizer aqui uma barbaridade em relação ao cargo dele. Eu sei que eu acompanho e acho que as intervenções dele, Sim. e mesmo as intervenções, aquilo que ele partilha no Instagram é super interessante, eu gosto de ouvir e não tenho nada contra, mas eu não sou ativista política, eu não, e há muita gente que se põe com ativismos políticos e tudo e que não é de todo interessante e que acho que não é o lugar para ali. Pois, o que eu sinto também, eu sei que muitos atores e não sei o que estão ali, não é por tu partilhares uma notícia Sim. que isso vai mudar alguma coisa. Se calhar é muito mais importante tu passares, no teu caso, por exemplo, passares esses valores para os teus filhos, Sim, do que estás a partilhar obviamente. Claro que tu tens uma boa exposição e Sim, olha aqui o ódio está. interno. Isto é o que eu acho. Enquanto que eu acho que quando esta pessoa que eu te falei, Brito Guterres, ou qualquer... Há muitos outros que eu acompanho. Lembrei-me agora dele, porque ainda há pouco estava a ver um vídeo de uma intervenção dele que ele próprio partilhou. E quando tu vês, uma pessoa que tem muito conhecimento daquilo do que está a falar e tem uma exposição política e o que ele faz são opiniões que, a meu ver, tu deves ter em conta, mesmo que não concordes, Sim. está tudo bem. Agora, a quantidade de pessoas que o ativismo, a meu ver, é mais um elemento da sua exposição mediática, não é interessante. E também acho que estou a fazer um favor ao mundo ao guardar as minhas opiniões, porque lamento dizer, mas se há coisa que o mundo não precisa... É de ruído. É E das tuas... da minha opinião. Sim. Porque eu lamento, não precisam da minha opinião para nada. Se me perguntarem, às vezes telefono, o que é que tu achas, ou o que é que você acha desta questão ou desta questão, eu consigo falar da minha profissão, mas se me pedirem para falar sobre o estado atual do teatro em Portugal, meus amigos, eu não tenho rigorosamente nada a dizer.
Posso dar-vos a minha experiência, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto na pele, as dificuldades que eu tenho. Mas eu não me vou pôr aqui a fazer uma radiografia. Não tenho essa capacidade, não tenho esse tempo para analisar, não tenho. E depois acho que há muitas pessoas que, pronto, por simplesmente são ativistas porque é mais um bónus na sua exposição mediática. Isso chateia-me e eu não quero ser assim também. Havia o grupo da Mimosa. Sim. Vocês acham que tinham, não lhe quer chamar o lema, mas era essa coisa de continuar a partilhar gatinhos. Não sei se... E sim. Eu lembro quem falava muito disso. Não sei se era continuar a partilhar. Lembro que o Valério Romão estava sempre a dizer isso. Eu gosto é de partilhar gatinhos. Assim. E o João Paulo Cotrim, amigo não é comum, e era realmente o abismão, não é? O João Paulo Cotrim escreve, tem poemas sobre gatos, e adora gatos, e sim, era gatinhos. Partilhar, e eles diziam, mas é partilhar gatinhos. Mas inteligência artificial, de que forma é que tu achas, pronto, vou pedir a tua opinião. Sim. É que achas que isso pode prejudicar, por exemplo, o teu trabalho em relação à escrita? Prejudicar o meu trabalho em relação à escrita? Ou seja, o teu trabalho... Lamento dizer, não há grande trabalho a prejudicar. Pois, primeiro. Vês como concordas? Que é, eu escrevo, mas eu não escrevo assim tanto. Tenho dúvidas se haja muita gente interessada no que eu escrevo. Mas não deixo de escrever, não deixo de escrever os meus filmes, não vou deixar de escrever as minhas peças. Mas a questão é, a inteligência artificial, escrever as peças, os guiões que eu mais gosto, as peças que eu mais gosto, não estou a falar das minhas, estou a falar das coisas que eu vejo, dos filmes que eu vejo, acho muito difícil. Porque há uma coisa... Eu trabalho... a questão, por exemplo, internacional, em relação às grandes distribuidoras de cinema, ou, neste caso, as Netflixes da vida, a Amazons e tudo. Eu não sei se tu fores ver a quantidade de séries que a Amazon, que a Netflix, que todos aqueles canais, elas têm coisas muito parecidas umas com as outras. Dentro de séries de ação, séries disto, regem-se por lógicas muito parecidas. A fórmula é a mesma, sim, não é? por fórmulas muito parecidas. Sim, há grandes investimentos ali, há grandes valores de produção e tem grandes qualidades também. Porque de vez em quando aparecem coisas incríveis. Mas eu acho que a inteligência artificial, para uma quantidade de séries que são todas iguais umas às outras e filmes que são todos iguais uns aos outros e filmes com muita, sei lá, com efeitos especiais ou o que for, são capazes de ajudar na escrita de guiões ou o que for. Mas quer dizer, estou-me a tentar lembrar do último filme que eu fui ver o Miroir número 3, do Petzold. Uma inteligência artificial escrever aquele guião. Primeiro, há muita coisa no filme que não está no guião. E segundo, mesmo escrever aquele guião, aquilo tem uma impressão digital de tal forma única, como uma impressão digital deve ser, que é muito difícil. Quer dizer, no dia em que uma inteligência artificial sei lá, te disser, em relação quando estivesse numa conversa qualquer e que eles te disserem não sei como reagir a isso, eu não sei o que pensar disso, eu não sei, especialmente no que concerne a emoções ou o que for, não sei, se calhar aí devemos estar um bocadinho mais preocupados. Obviamente alguém deve estar, que estiver a ver isto, uma das duas pessoas que vai ver este programa, acho que são três, vai dizer, atenção que eu ontem fiz lá uma pergunta existencial sobre isto, e o ChatGPT respondeu-me, não sei. Acho que há aqui
está tudo um bocado inflacionado, a questão da inteligência artificial. E não é uma opinião, eu simplesmente tenho lido sobre. Mas está super inflacionado, porque todos os donos destas, não sei quantas inteligências artificiais que existem, as Siris da vida, as ChatGPT, os não sei o quê, esta Gemini, não sei o que mais, aquilo gasta-se bilhões e bilhões para cada nova versão, e cada nova versão precisa do triplo ou do quádruplo da energia, não é, que gasta naquilo, e precisa-se de muito dinheiro para cada nova, mas muito dinheiro. Portanto, eles têm que manter aquilo vivo numa de pá, isto vai fazer milagres, mas já há não sei quanto tempo que se fala de uma bolha, como foi a bolha das dot-coms, que é pronto, a gente a investir. Eu não estou aqui simplesmente a papaguear porque a coisa que li, mas isso leva-nos à questão que é ok, mas tudo o que envolve a questão, o cunho pessoal, pá, que identifica uma obra, que identifica um realizador, que identifica uma ideia, percebe? Não sei. Portanto, eu espero... Isso nunca se vai perder. Sim, eu espero que as coisas que eu faça, não é? Que tenham qualquer coisa de um cunho próprio e único. E é único porque vem de mim. Verdade. Força. Eu entro primeiro? Claro. Sim, senhor, já te percebi. Vim com o sapatinho certo e tudo. Também eu. Bora lá? Escrever é um processo físico. Escrever é um processo termodinâmico. Escrever cansa. O universo expande-se com a força da energia escura. Essa expansão é o próprio tempo. O texto que eu tenho na minha cabeça, a imagem das folhas a passar à medida que vou debitando as suas palavras, é um bom exemplo de energia escura e matéria escura. As letras, as frases, os parágrafos, as estrofes são a matéria escura. Os espaços vazios ou em branco são a energia escura, responsável pela expansão do texto. Desde que começaram a ouvir este pequeno texto, já viajaram, moins ou plus, 20 segundos para o futuro, que é, agora, o presente. Ou melhor, viajaram 20 segundos no futuro, ao colo do futuro, empurrados pelo futuro. É mais interessante pensarmos que estamos a ser empurrados pelo futuro, que o futuro nos empurra pelas costas e à nossa frente está o passado, que mais do que nos perseguir, foge de nós. Como é que a escrita surgiu? Foi uma extensão do teu trabalho como ator? Ora bem, eu lembro-me quando estava na Escola de Teatro de Cascais, a qual não acabei, desisti a meio do 11º ano, portanto, a meio do segundo ano do curso profissional. Até porque tinha uma relação estranha com a escola, com aquela escola. Com a escola em geral, mas com aquela escola em particular. E eu também lembro-me que quando entrei na escola não me aceitaram como ator. Que pronto, eu conto muitas vezes isto, mas não estou a fazer disto uma medalha, tipo, sabes, que eu não fui, assim, não me aceitaram, não é isso, mas é... de facto, não me aceitaram, mas houve uma colega minha que ainda hoje, nunca mais a vi, mas que, de facto, agradeço-lhe imenso ela ter-me dito no dia em que eu soube que não podia entrar, que fui lá ver, acho que fui lá ver os resultados, porque eles não me disseram no próprio dia, ou disseram-me, mas foi mais ao fim do dia, não me recordo disso. A Flora veio ter comigo e disse, mas não ficaste? E aceitaram-te a cenografia, porque disseram, se quiseres vir estudar a cenografia, pensei, não tenho interesse nenhum, não tenho jeito nenhum para artes plásticas, não tenho jeito nenhum para desenho. Ela disse, aceita, porque no primeiro ano eles dão... no primeiro ano és obrigado a estudar um bocadinho de tudo. Ok, vais às outras disciplinas. As 3 áreas estavam todas juntas no primeiro ano. Só no segundo ano é que ias para a tua área de escolha. E ela disse, vai, pá, imagina que eles até veem que tu és bom ator e tal. Ok. E fui.
Mas lembro-me que na escola de teatro o mais importante para mim era, o mais interessante, havia as peças que nós fazíamos, o Gil Vicente, o António José da Silva, o Shakespeare, era muito giro isso, mas depois havia, noutras disciplinas, estou-me a lembrar, por exemplo, do Carlos Carranca, que dava uma professora e que era, pronto, que eu gostava muito dele, nas aulas de integração, que era uma disciplina que integrava filosofia, sociologia, whatever. Era o apaixonante, essas aulas. Whatever, eu detesto usar esta. Eu jurei que nunca mais iria usar esta palavra. Mas eu não vou cortar essa parte. É impossível não usar. E uma coisa interessante é que muitos dos trabalhos, que eles, em vez de eles nos pedir, por exemplo, um trabalho escrito, ou 2 páginas sobre este tema, sobre aquele tema, sobre este mito, sobre esta questão, apresentem-me uma cena, inventem. E eu gostava mesmo muito daquilo porque escrevíamos uns textos e criávamos micropeças, não é? Micro-encenaçõezinhas e roupas e não sei o quê, e criávamos micro-espetáculos de uma cena. E o que mais te interessava aí era a parte da escrita? A parte criativa, sim, tudo, da criação, não sei o quê. Porque eu lembro, pronto, antes de ir para a escola e tudo, eu tinha uma grande relação com o cinema, tinha uma relação muito menor com o teatro. Eu ia ao teatro muito de vez em quando, esporadicamente. Estava sempre a ver cinema e a alugar filmes e era sócio dos clubes de vídeo todos e via filmes interessantes, estás a ver, de outras línguas, de outros países que não os americanos e os ingleses e era interessante, eu gostava daquilo e era uma coisa que mexia comigo. E eu lembro-me que quando estava na entrevista da escola de teatro para ver se entrava ou não, o Carlos Avilés perguntou: então, tu queres ser ator, não é? E eu disse: eu quero ser encenador. És encenadora? Eu não sei porque é que disse aquilo, mas não sei se é a coisa de criar histórias ou dirigir as histórias, não é? Não sei. Mas, de facto, curiosamente, a primeira peça que eu escolhi foi por acaso. Por acaso, porque eu tinha um escritor muito conhecido da nossa praça que ia escrever uma peça para mim e para a Carla Maciel. Nessa altura, ainda faltava 1 ano e qualquer coisa. E eu sabia que ele só ia escrever aquilo muito mais em cima da hora. E eu estava, nessa altura, a ler... estava no primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido. E a Carla já tinha acabado de ler os 7. E estava a dizer-me: lê aquilo, tu vais gostar. Mas não estava a dizer vamos fazer um espetáculo a partir disso, não era nada disso. Era simplesmente: lê que vais adorar isto. E quando estava a ler aquilo, eu disse a esse escritor: olha, isto era incrível. E ele disse: isto são muitas personagens, isto não, eu não consigo. E eu disse: que gira, que eu acho que isto é só mesmo uma voz e tal. E foi ele que disse: porque é que não escreves tu? Por cima estás bem acompanhado, porque era eu, a Carla Maciel, e na altura havia outro ator, e eu perguntei ao outro ator, neste caso era o Tiago Rodrigues, porque ele ia fazer acabou de fazer o papel, e eu disse: olha, se for eu a escrever, bora. Portanto, aquilo foi porque ele tinha razão. Esse escritor disse-me assim: olha lá, eu não consigo, não sei se me apetece fazer isso, não consigo, não imagino, não estou a ver. Mas estás com pessoas à tua volta, que percebem mais teatro, se calhar, do que tu. Portanto, não vais estar muito mal acompanhado. Portanto, essa primeira peça que eu escrevi acabou por ser... O Albertino, no Continente Celeste. Uhum. Tu dizes que para ti o Proust, importante. apesar das milhares de personagens, sim. Que é uma voz. Não, sempre tive na ideia que se fizéssemos uma peça a partir daquilo, que de facto, quando lês o Proust, são montes de personagens, montes de personagens, sim, é quase montes de locais, montes de festas, montes de jantares, E eu percebo, eu disse,
Sim, mas já tinha tido, não sei, na altura, não nos vamos esquecer que isto é uma pessoa a lembrar-se não é? Sim. Disto tudo. Claro que não, quer dizer, não vou fazer um filme de 7 horas com uma pessoa sentada à mesa a escrever. Se calhar até ficava interessante. Mas, não sei, imaginei logo à partida mais, sei lá, uma voz. Ou muito poucas vozes e que fala daquilo tudo, e que fala daquelas memórias todas, e que convoca aquelas memórias todas. E quando é que percebeste, começaste no primeiro volume, o lado Swan, e quando é que percebeste, olha, se calhar isto foi logo no primeiro, chegaste até ao terceiro, ou leste tudo e depois é que... Bem, adaptar Em Busca do Tempo Perdido, Sim, quer dizer, não sei, era uma coisa que eu gostaria de fazer em televisão, em França, com 350 milhões de euros.Sim. E com acesso, e mesmo assim não sei se iria ficar interessante. Mas eu sei, na altura eu sabia que eu tenho que encontrar, não é, ali algures a parte pelo todo, não é? Se não me engano é uma sinédoca, assim que se chama, ou todo pela parte, que é, eu tenho que encontrar qualquer coisa. Portanto, foi o meu ponto de partida ao ler, quero ler a obra toda porque estou a gostar e quero ler isto tudo, e já que vou adaptar qualquer coisa a partir daqui, vou ler a obra toda, mas quero encontrar qualquer coisa ali que no fundo seja uma pequena parte, mas que nos dê uma ideia do que é o universo do Proust. Foi esta a minha... Porque não queria, para já não tinha muito dinheiro, não tinha muitos atores, portanto eu vou encontrar qualquer coisa. E curiosamente parti com bastante estupidez natural, não é? Alegria e estupidez natural, acreditando se calhar ingenuamente, e isso é fixe também de algum lado, aquela coragem estúpida ou lusitana, bora, mas eu ia lendo, ia tirando, pronto, ideias, isto, aquilo e aquilo outro, mas de facto encontrei não sei se foi no 5º ou no 6º volumes, Albertine prisioneira, e depois ela foge, Albertine fugitiva, né? Desaparecida. E há uma altura em que ele está o tempo todo a perguntar-se, porque eles tiveram uma discussão que culmina lá numa frase que ela lhe disse que ele ficou chocadíssimo. Mas ela termina essa frase? Ela nunca chega a terminar, ela diz-lhe... 1000 vezes. Ele basicamente chega à casa, porque deixava lá sozinha, fechada, não é? E chega à casa, vindo das soirées na casa dos outros todos, com dinheiro e tal. E é sempre aquela coisa do vou castigá-la não aparecendo em casa, mas ao mesmo tempo quero ir porque estou muito apaixonado. Mas depois, quando chego lá e olho para a cara dela, afinal ela não é assim o meu amor. Se ausente mais presente pela expectativa. Exato, se ausente mais presente pela expectativa. E depois há aquela coisa toda do... discutem, e ela... bem, mas estás aí tão irritado, se quiseres, qualquer dia eu dou-te dinheiro para ires para também estas soirées. E ela diz-lhe, dar dinheiro para ir a essas soirées. Preferia muito mais que me desse dinheiro para eu poder ir a qualquer lado, levar nu. Em todos os mundos, a minha mãe beijou-me todas as noites. Em todos os mundos, Albertine foi minha porque eu quis e amou-me incondicionalmente. Em todos os mundos, Veneza é ela e a minha mãe numa só. Em todos os mundos, a seta do tempo pode ser manipulada e obrigada a repetir um pequeno loop à nossa escolha. O beijo da minha mãe e tudo o que o precede em loop. O beijo de Albertine e tudo o que o precede em loop. Eu, deitado na cama do meu quarto, onde as sombras já não me assustam, ouvindo o barulho dos convidados no andar de baixo,
A incerteza, fonte do prazer, a consumir-me. Irá o beijo acontecer? Os passos de Albertine no quarto contíguo ao meu. Será que ela se descalça para se deitar na sua cama? Ou para vir deitar-se ao meu lado? Em todos os mundos, ouço os passos de Albertine no corredor. Em todos os mundos, ouço os passos da minha mãe no corredor. A porta abre-se e eu, de olhos fechados, finjo que durmo. Em todos os mundos, a minha mãe detém-se à ombreira da porta. Em todos os mundos, Albertine detém-se à ombreira da porta. Porque em todos os mundos, elas são as duas mães, amantes, filhas, esposas, avós, amigas. Um continente celeste genealógico onde eu sou a singularidade. A pouca luz que traça um dourado oblíquo na minha cara não é suficiente para elas perceberem se adormeci. E eu sei que posso abrir os olhos e mostrar-me acordado, mas não quero. Porque a incerteza da satisfação do beijo é viciante e em todos os mundos eu sou estúpido. E a estupidez é multiversal, acreditem. Qual é que é a tua Madalena de Proust? Ok. Isso é difícil. Minha Madalena de Proust é difícil. Mas eu sei o que tu queres dizer. É ir à Lausanne? Mas já tive... À Sertã? Peço desculpa. Sim, tenho essas... sim. Já tive assim alguns momentos desses felizes, né? De um cheiro levar-me ali para... Mas sim, tenho... Mas sim, era da casa onde eu vivia com os meus pais e a minha avó e a minha mãe. São as coisas que eu mais antigas. Tenho aqui um desafio para ti. Peço-te que dês respostas rápidas. É lá. E o desafio chama-se Questionário de Proust. Não vou fazer as 40. Ok. Mas vou-te fazer aqui algumas. Está bem. Estás ok? Estou ótimo. Qual é a tua maior virtude? Virtude? Oh, Gonçalo, não faças o virtude para depois pensar... É que tu... é sair. Bem, eu detesto essa pergunta, é horrorosa. Que é, Pois é. Eu sou uma pessoa muito humana. Será que és? Eu acho que a minha maior virtude agora, nesta fase da minha vida, calmo e calado. Pronto, então vá. Maior virtude. Ser calmo e calado. O que é que mais aprecias num homem? Num homem? Sim. Em termos físicos? Eu estou a devolver a pergunta para eu poder pensar. Para pensar. Isto não estás a saber jogar. Num homem o quê? Em termos físicos, num homem... O que é que gostas mais num homem? Ser boa pessoa. E numa mulher? Ser boa pessoa. O teu maior defeito? O meu defeito, falo demais. Ocupação preferida? Ocupação preferida? Estar em casa com a Carla e com os meus filhos sem fazer nenhum. Se não fosses ator, dramaturgo, encenador, realizador, o que é que gostavas de ser? Rico. Boa resposta. Em que país é que gostavas de viver? Eu gosto mesmo de viver em Portugal. Pá. Gostava de viver em Portugal, num Portugal mais barato. Ok, boa. A figura da história que mais desprezas? A figura da história que mais desprezo? A história da humanidade. Pá. E que mais gostas? Pronto, não tens resposta? Já estás a pensar? Não, é difícil. Há Gonçalo, figuras bora. da história que eu conheço muito pouco, mas pronto, de facto tenho algum desprezo pelo Hitler. Ok. Mas neste momento tenho desprezo absoluto pelo Trump. Acho aquilo... Pronto. Era isso que eu queria uma ouvir. Trampa. Pá. Era isso que eu queria ouvir e que mais gostas. Que mais gosto? Sim. Figura histórica? Que mais gostas? Pode estar viva, pode estar morta. É difícil isso. É difícil. Mas gosto muito da Carla Maciel. Herói na vida real. Herói na vida real. Epá, também é difícil.
porque não queres conhecer os teus heróis. Não é? Mas não tenho. Acho que consegui grandes feitos na vida. Proezas enormes, perdoem-me a modéstia. Deixo tudo escrito. Um dia alguém porá as minhas teorias em prática. Ou então não, estão-me nas tintas, para dizer a verdade. Quero voltar a ter 30 anos. Quero voltar a ser o homem de 30 anos, estúpido, flácido, descuidado e feio. Trocaria toda a minha vida e toda a minha obra por esse homem que fui em tempos. Esse homem inconsequente, preguiçoso, desinteressante e burro como uma porta. Enfim, uma fraude. Um impostor de belo porte. O homem de 30 anos. Um loop infinito de eus. Um ator feliz. Sim. Isto é um texto que tu escreveste em 2005 num livro da Susana Borges. Porque era um livro com fotografias, não é? De alguns atores. E tens aqui uma citação que vou abrir aspas. Ser um ator feliz é a minha grande preocupação. Acho que em Portugal é fácil perder-se a felicidade. Tenho muito medo de me encontrar daqui a 10 anos sem essa felicidade. Continuas a ser um ator feliz? Sim. Estou-me a tentar lembrar porque é que eu terei dito isso. Mas eu acho que tem que ver com... Eu nunca consegui estar muito tempo no mesmo sítio, a trabalhar. Mas isso também tem que ver com coisas que já vinham, pronto, da vida. Extra-teatro, extracurricular. E tem que ver com... Não sei, acho que tem muito que ver diretamente com a questão, por exemplo, com os meus pais termos mudado de casa várias vezes. E de país, neste caso. Na verdade, eu nunca fiquei muito tempo durante um sítio. E, curiosamente, estive muito habituado a cortar relações. Aquela coisa de sair, que esquece pessoas, ir conhecer pessoas novas. Estive muito habituado a cortar relações, não é? De sair, desaparecer. Isso torna-se, às vezes, um hábito. Curiosamente, agora com esta idade, fiz um trabalho um bocado inverso, não é? Não sei, mas tenho sentido com a idade muitas coisas boas, mas algumas dessas coisas têm que ver com... Pronto, eu gosto muito de estar em casa e saio pouco, não é uma coisa que gosto de jantar fora, não sei, mas sair à noite, por exemplo, é uma coisa que não é a minha cena. E, por outro lado, é muito fácil tu isolares-te. Eu isolar-me. Por exemplo, a Carla, com quem eu vivo, tem muitas amigas e sai com as amigas e amigos e sai, é uma pessoa muito mais social do que eu. Mas tenho feito um esforço para não perder algumas amizades que eu prezo e outras amizades que eventualmente, sei lá, se esfriaram, alguma coisa, se calhar não estou tão interessado, não... É normal isto. Mas isto para dizer que é uma coisa que eu senti quando estava, por exemplo, na Escola de Teatro de Cascais, fiz coisas no Teatro Experimental e depois fui trabalhando noutros sítios, fiz coisas no Teatro Experimental como aluno, atenção. Depois fiz uma peça como aluno, como estagiário, nunca trabalhei no teatro. Mas uma das coisas que eu sentia era ver aquelas pessoas do Teatro Experimental de Cascais, que eram muitos deles professores na escola, que conheciam-se há 30 anos, 40 anos alguns, ou mais, sei lá, e depois há aquelas relações, pronto, de repetição de trabalho, de repetição de discussões, não sei. E tinha algum medo de me tornar como alguns atores que eu vi, e nessa altura acho que já tinha algum... Portanto, em 2005, eu tinha começado como ator em 98, já tinha, não sei, a percepção, estás a ver, de pessoas que ficam demasiado tempo a fazer as mesmas coisas no mesmo sítio. Tu neste texto também dizes aquilo que eu tenho, não é medo do ridículo, é da repetição. De repetires. Daí isso estares a dizer... Acho que sim. E então não conseguires ficar muito tempo no mesmo sítio. E outra coisa é... Perguntam-me montes de vezes...
tu preferes fazer teatro, cinema ou televisão? A única coisa que eu não fiz na televisão, eu nunca realizei para televisão. Eu não tenho essa experiência. Na Odisseia não era não, mais não, o Tiago? Não, era o Tiago Guedes, que era um dos autores também, um dos criadores. Não, eu estou a dizer, para televisão nunca, nem série, nada, zero, não é? Mas em teatro já como ator e como encenador, em cinema como realizador, como ator. Mas há uma coisa quando me perguntam, eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de fazer tudo. E se eu não tiver esta possibilidade de afastar-me do teatro durante algum tempo, uns meses, e estar a fazer um filme, a preparar um filme, ou a filmar-se como ator, fazer uma série, e depois, agora, por exemplo, eu já não fazia teatro há uns 3 ou 4 anos, mas tinha feito teatro sem parar. Quando aquilo meteu-se pandemias, isto, aquilo e aquilo outro, e montes de projetos adiaram, outros caíram, e eu fui aceitando outras coisas. Eu estar a fazer uma coisa e outra noutra área completamente diferente e não como ator, isso para mim é essencial. É essencial para a minha, para a minha felicidade. Eu nunca me imaginaria numa companhia de teatro. Nem minha. Até porque a minha companhia de teatro sou eu e a Carla, e que vamos fazendo de vez em quando uns projetos que eu posso ou não entrar nos dela e ela pode ou não entrar nos meus, mas ajudamos. Ter uma companhia de teatro fora de questão. Até porque as companhias de teatro que surgiram de pessoas da minha idade... Não, elas existem, mas são sempre uma pessoa. Esta ideia são todos uma companhia, todos criadores. Mentira, é uma pessoa. Hoje em dia, do que eu conheço, portanto, são gerações completamente diferentes. A malta agora que está nos 30, tens os processos, os AOELs, o Teatro da Cidade e muitos outros que eu não me estou sequer agora a lembrar. E esses, de facto, são... Agora enceno eu, agora encenas tu, agora entreguei, eu não posso entrar nesta. Isso sim é uma dinâmica, a meu ver, é uma dinâmica contemporânea de se fazer teatro, tendo em conta que todos os atores e integrantes da companhia querem fazer outros projetos noutro sítio, também querem trabalhar com outras companhias, querem ir fazer televisão, querem ir fazer cinema. E eu, quando comecei, em Lisboa havia as companhias fixas, com elenco fixo, e havia muito poucas companhias novas, recentes, porque quando eu comecei, mesmo assim, já existia, por exemplo, Meridional e Garagem já tinham algum tempo, mas eram na mesma lógica de ter pessoas lá a trabalhar com eles, nem que fosse anualmente ou exclusivo. E esta ideia eu não gosto. Não era uma coisa apelativa para mim. E gosto muito de fazer teatro. Eu lembro que a partir houve ali lacunas, não é? De uma certa idade, não havia atores muito interessantes, porque também não havia muita formação na altura em que eles tinham a idade. Quando eu comecei aos 20 e tal, eu fui para a escola aos 16, não é? A escola de teatro, houve cada vez mais pessoas a entrarem numa escola profissional, portanto aos 16, podiam entrar, aliás, aos 14, 15, não é? Podes entrar para o 10º ano. Quer dizer, onde é que isso existia? E tu cada vez mais tens formação. E tens, inclusive, a formação para pessoas que sempre quiseram fazer teatro e cinema e que não conseguiram estudar e que podem ir muito mais tarde, porque entrar no conservatório não dá para toda a gente, não é? Ou não dá para todas as idades, e tu tens cada vez mais formação. Como é que sabes que tiveste uma boa ideia? Quando essa ideia é insistente ao ponto de não me largar. Eu normalmente, e não há nada de romântico nisto, porque as pessoas às vezes, quando falam de escrita, de escrever, há sempre a ideia muito romanceada. Eu sofro muito a escrever. Acho que não tenho paciência para esse género de... dá trabalho. Dá. Mas ninguém te obrigou. Pronto, primeiro que tudo. Mas sim. Agora, a questão é... Normalmente, quando tenho uma ideia, qualquer, ou parece-me uma ideia... Muitas vezes as ideias aparecem quando estás a fazer outras coisas. Quando estás embrenhado noutras coisas, não estou a dizer a fazer... Até podes estar em casa, não estarás a fazer nenhuma, mas estás embrenhado...
sei lá, na produção de um filme, ou nos ensaios de uma peça com muito texto e que estás a decorar, ou estás a encenar uma peça, o que for. Muitas vezes aparece uma ideia e eu, pá, bora lá esquecer isto agora, não vou logo a correr a anotar, é curioso. Se calhar devia, mas não. E muitas vezes é como essas ideias tipo, aparecem-te a bater à porta, não é? Tipo, olha, estou aqui, vou-me apresentar, deixa lá dar um pitch. E eu, sai lá daqui. E às tanto, quando as ideias são insistentes, eles começam já a partir a porta e a entrar numa de pá, vais ter que me receber. Há uma história qualquer que tu uma vez contaste que é do médico, que eu acho que tinha a ver com isso. Do médico? Sim, é o... não sei, nem sei se era uma andota. Que é o médico que está no consultório, batem-lhe à porta, não sei quê. Não interessa, isto foi uma coisa em que mas é um bocado isso, mas é um bocado isso, é quase como uma ideia, bate-te à porta, não é? Estás no escritório, escrever, olha, eu não, agora não, que eu tenho aqui muitos, estou a atender outras ideias, olha que eu... Mas depois essa ideia, quando surge... A questão é, eu esqueço-me. Mas elas regressam. E regressam as mesmas ideias, quer dizer que aquilo ficou ali. E as que regressam várias vezes e que são insistentes e que são. Pronto, são mesmo insistentes e são teimosas, não é? E são mesmo as que normalmente ficam e que acabam. Epá, porque depois eu vou pensando nelas e desenvolvendo e elas são boas. Mas é tudo solitário ou, por exemplo, partilhas com alguém? Olha lá, tiveste a ideia. Não. Nunca precisas aí do... Não, eu só partilho a ideia... Quando já tens... E só partilho normalmente com a Carla. Sim. Ou com os meus filhos já começam a partilhar. Não partilho mais ninguém. E qual é que é o melhor sítio para ter ideias? Melhor sítio para ter ideias? Não há melhor sítio para ter ideias. Para mim não há. Grande Tour. O Eduardo é um cobarde ou não? Para mim não. Okay. Mas acredito que para as outras personagens todas... Mas eu vi aqui uma coisa que eu adorei do Miguel Gomes. Uma conferência dele. Que ele diz, quando o cinema é só uma coisa, ou uma personagem é só uma coisa, ainda não há cinema. Certo. Eu acho que... Obviamente. Abraçaram essa... Obviamente. Porque para o Miguel, o Eduardo é um cobarde. Sim, eu acho que ele é um cobarde porque ele é descrito como um cobarde, não é? Ele é descrito como um cobarde. Mas, para mim, lá está. Mais uma vez, há a questão proustiana da coisa. Eu acho que ele... não a quer ver, se calhar tem medo de a ver, tem medo que ela tenha mudado, tem medo que ela esteja completamente... Porque passaram-se muitos anos e, se calhar, viver na memória dela, com a memória do que ela é quando ele a conhecia, quando estavam juntos em Inglaterra. Aquela coisa do se ausente mais presente por expectativa, pronto. E eu acho que neste caso para mim ele é um proustiano e não um cobarde. Outras pessoas vão dizer, sim, é um cobarde, porque o Proust... Isso é... Ok, para mim não é, nem nunca fiz isto, nem nunca faria aquela personagem como se eu fosse um quando cobarde. vi o filme achei... Tanto que ele depois, quando fala dela, ele fala com muito amor. Sim. Mas quando eu estava a ver o filme, achei... Também considerei isto é super proustiano, mas achei, o Gonçalo deve estar a adorar fazer isto. Sim. Deve ter adorado fazer este... Sim. Totalmente. Foi dos... É um não quero que estejas também a classificar-se, foi dos melhores filmes que eu já fiz. Não. Mas do mais prazer e que mais se calhar estava dentro do... Não só o filme é mesmo, para mim, é mesmo um grande filme, no sentido que ele é... Lá está, estamos a falar sobre a inteligência artificial. Inteligência artificial, se tu falares em cinema que misturas coisas, e realismo com documentário e com cinema dos anos 40, o que for, eles vão falar, qualquer chat GPT vai falar do Grand Tour ou de outras eventuais. Agora, tu vês o Grand Tour e dizes, pá, isto é único. Isto é único. Tal como o Tabu era único, tal como os Diários de Otsoga era o... Tal como As Mil e Uma Noites, tudo o que ele faz é único. Que ele tem pronto, dizes, há um tipo de cinema que é o cinema Miguel Gomes. E isso é... E além de que acho que o Grand Tour é mesmo um filme muito bonito e é bom. E então, não só isso, mas depois
o filmar aquilo, o estar naquela produção, primeiro ele é um tipo muito divertido e depois trata muito bem os atores e o resto, quer dizer, toda a gente que eu vi adora o Miguel Gomes. Portanto, tu estás e depois toda a gente que ali está são profissionais com muita experiência e muito engraçados. Eu conheço aquela equipa toda, a não ser a equipa italiana, porque houve uma equipa italiana, mas fiquei a conhecer uma data de pessoas italianas, não é, que trabalharam no filme e que eram incríveis também. E de facto, já lembro-me de estar a fazer o filme, quase desde o início, e de saber que eu estava a fazer uma coisa única. E isso é incrível. Durante o teu percurso, como é que foi a tua relação com a saúde mental? Foi uma coisa que te preocupou desde o início? Que sentiste falta durante a tua formação? Se agora estás numa fase em que estás mais preocupado com isso, porque também é um assunto que está cada vez a ter mais relevância e bem, como é que tu te foste sentindo ao longo destes 30 anos que tu tens trabalhado nestas diferentes áreas? Como é que lidaste com isso? Mas principalmente, se calhar focaste aí na tua formação, no período em que estiveste em Cascais, que se calhar é normal, porque nós nessa altura não ligamos muito a isso, achamos que também os nossos pais dizem-nos isso é da idade e não sei o quê, mas se calhar há aí questões que podiam ser logo resolvidas nessa altura e não foram. Acho que em todas as idades, não é? Sim. Mas as infâncias e tudo. Sim, a questão é unicamente, para mim, uma questão da ausência. Quer dizer, a questão da saúde mental era ausente da minha vida familiar, da minha vida. Não existia, não se falava disso. Apesar de eu ter uma tia que é pedopsicóloga e que muitas vezes falava connosco, mais comigo, eventualmente, do que se calhar os meus irmãos, mas ou seja, nunca senti faz-me falta isto, faz-me falta aquilo. Nunca. Não era uma coisa, isso de facto é verdade, não é uma coisa, falar-se tão abertamente de saúde mental e pronto, esquecer o tabu da terapia, de ir ter um terapeuta, de ir, não é? Com alguma frequência. Isso não é um tabu hoje em dia, não, parece-me que não seja. Mas agora, com 40 e muitos anos, é que eu comecei a ter uma maior preocupação com saúde mental. Porque, pronto, sinto numa fase em que o meu corpo está a falir, não é? Como daqui a nada estou morto. Mas pronto, o corpo começa em mudanças, e há coisas na cabeça também que vão cristalizando, e há coisas também que é preciso resolver. Eu achei a uma dada altura que eu tenho que resolver e enfrentar, não é? De alguma forma na minha cabeça. Mas isso foste sentido fisicamente ou as pessoas à tua volta foram-te alertando? Não, houve um bocado das duas coisas, não é? Não, falar de fisicamente, mas é tu perceberes, não estou a falar, falo fisicamente, tu perceberes que estás numa mudança, não é? Sei lá, há muito pouco tempo é que eu me dei conta da minha real idade. Eu não sei explicar, mas portanto, eu agora estou aqui a falar contigo e quando cheguei aqui a gente cumprimentou-se e não sei o quê. Eu agora sinto de facto uma grande diferença de idade entre mim e ti. Mas quando eu te conheci, naquela altura, vá-se lá saber porquê, mas a idade era a mesma, a diferença. Não é? Mas o que é interessante é que naquela altura eu não sentia diferença
de idade. Percebes? Não, quer dizer, não era, eu sinto-me da idade dele, ou ele... Não, podia ser tudo a minha, não sentia. Nunca se... E muitas vezes deparei-me, em retrospectiva, portanto, mais tarde, que estava com pessoas que eram supostamente da minha idade e que tratava-os com a mesma reverência com que se trata pessoas muito mais velhas. Estás a perceber? Porque senti que aquelas duas eram muito mais velhas, até que alguém disse, não, essa pessoa tem a tua idade. Não sei, acho... Mas hoje já estou mais perto da idade que eu tenho, porque na minha cabeça eu não tinha essa idade. E quando me apercebi disso, pronto, a questão de... Deixa-me tratar um bocadinho da saúde para ver se eu me aguento mais tempo com a espinha direita e a caminhar, estás a ver, o que for. Achei que deveria fazer o mesmo em questões de saúde mental. De enfrentar algumas coisas, tratar de algumas coisas, acompanhar, para não... porque acho que aquilo pode ser um foco de tensão muito grande e de stress. E pronto, e acho que a qualidade de vida melhorou bastante. Isso é inegável. Portanto, saúde mental, venha ela para todo o lado. Porque é preciso dar atenção. Tu estás a falar da questão de quando eu estava na escola, por exemplo. Sim, que se calhar nem era uma questão. Os meus filhos, a minha filha mais velha já passou por essa idade, o meu filho está mais ou menos na idade em que eu fui para essa escola. Sim. Pai, eu fico a pensar, caramba, não era assim tão... Não, era exatamente da mesma idade. Às vezes ele parece-me mais novo, mas às vezes parece-me mais velho. Estás a perceber? E pronto, temos que estar alerta. Estar alerta. E dizer-lhe a ele que ele também tem que estar alerta. E pronto, e falar, e conversar, e saber tudo e mais alguma coisa dentro do que ele pode querer conversar e partilhar. Mas eu acho que, não sei, pelo menos não posso falar de uma maneira geral, porque eu não... Sei lá. Eu não vivo em todos os estratos sociais, nem em todas as contas bancárias do país. Dentro do meu pequeno universo de amigos e pessoas conhecidas e tudo, em que eu reconheço como somos mais ou menos iguais, acho que há uma forma diferente de encarar estas coisas do que havia há 30 e tal anos, quando eu tinha a idade dos meus filhos. Portanto, acho que os pais estão um bocadinho mais atentos a essas coisas. Sim, estão mais conscientes também. Mais conscientes disso, mais atentos. E acho que eu teria beneficiado, se calhar, nessas idades, que houvesse um bocadinho mais de atenção, estás a ver? Porque eu não tenho ferramentas, na altura não tinha ferramentas para isso. Nem há 10 anos tinha ferramentas para isso. Só agora é que o facto de perceber, reconhecer e ir procurar, e agora já sei identificar alguns momentos, alguns, sei lá, comportamentos, chamados gatilhos. E elas entram no meu quarto. A minha mãe entra, Albertine entra, Gilberte entra, Odette entra, a Duquesa de Guermantes entra, Esther Maria entra, a minha avó entra. O continente celeste entra. E multiplicam-se os passos no soalho do meu quarto, porque em todos os mundos dezenas de milhares de milhões de passos são dados no espaço de tempo de 5 segundos, à razão de 1 seguido de 40 zeros por milésimo de segundo. E elas aproximam-se de nós, porque nós somos muitos, uma legião de eus. E elas beijam-nos eternamente, multiversamente. E durante 1 segundo de beijos, que acontecem todos ao mesmo tempo, eu solto uma lágrima, porque sei que ali, naquele segundo, uma única vez na vida, nós fomos felizes. Agora cantem estas frases grave e arrastadamente nas vossas cabeças, usando as vossas melhores vozes interiores. It's Ali versus Clay, both pummeling away.
A champ always fights themselves. Se não sabem quem cantou estas belas palavras, problema vosso, não podemos saber tudo. Mas isso não me impedirá, a mim, de falar do que bem me apetecer. Zali versus Clay, both pummeling away.